O trabalho é uma bênção de Deus e faz parte da vida do ser humano desde a criação. No entanto, será que todo tipo de emprego agrada ao Senhor? Será que existem profissões que um cristão deve evitar? Em Efésios, capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo nos ensina um princípio fundamental. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Esse texto nos mostra que o trabalho do cristão deve ser honesto, digno e útil para a sociedade. Nesta aula, o pastor Augustus Nicodemos nos ajudará a refletir sobre a natureza do nosso trabalho e como ele deve estar alinhado aos princípios bíblicos. Existem ocupações que, mesmo sendo legalmente aceitas, podem ser moralmente questionáveis à luz da palavra de Deus. Como saber se o nosso trabalho glorifica o Senhor? Como podemos evitar atividades que, mesmo parecendo inofensivas, podem comprometer nossa fé e nossos valores? O pastor Augustus Nicodemos vai abordar critérios bíblicos para avaliar se um trabalho é compatível com a vida cristã e nos ensinar como tomar decisões sábias para honrar a Deus também na nossa vida profissional. Se você deseja saber quais tipos de empregos um cristão deve evitar e como escolher um caminho que glorifique ao Senhor, fique conosco até o final deste vídeo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé e trazem ensinamentos bíblicos para o seu dia a dia. Agora, prepare-se para aprender com o pastor Augustus Nicodemos sobre quais empregos um cristão deve evitar e como podemos refletir a glória de Deus através do nosso trabalho. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amém. Queridos, há 3 mandamentos do apóstolo Paulo nesse versículo, que na verdade descrevem 3 maneiras de viver, 3 estilos de vida. Primeiro mandamento é: aquele que furtava, não furte mais. Paulo aqui está descrevendo aqueles que satisfazem o desejo de ter coisas, de possuir coisas de maneira ilegal, de maneira ilícita, através do furto. Segundo mandamento: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, descreve uma outra categoria de pessoas que satisfazem o desejo de ter as coisas de maneira legal, trabalhando. Terceiro mandamento: para que tenha com que acudir ao necessitado. Isso descreve um estilo de vida bastante superior a todos os outros. São aqueles que trabalham não movidos pelo desejo de ter alguma coisa, mas para poder ajudar quem precisa. Meu alvo nessa manhã é mostrar a vocês que esse último estilo de vida é aquele que Deus tem para nós. É o propósito de Deus para você, para a sua vida e para a minha, que nós trabalhemos, que nós ganhemos dinheiro, não para ter coisas, mas para poder ajudar quem de fato precisa. Vamos então um a um. Em primeiro lugar, primeiro mandamento: aquele que furtava, não furte mais. Eu não preciso definir o que é furtar, não é? Todo mundo sabe o que é furtar: roubar, tirar o que é dos outros, se apossar do alheio, tomar aquilo que não lhe pertence de maneira ilícita. Há 3 coisas aqui que nós podemos tirar dessa palavra de Paulo: aquele que furtava, não furte mais. Primeiro não uma correção, mas uma explicação a respeito da tradução. Literalmente, uma tradução mais correta diria: aquele que está furtando. Aquele que está furtando. Paulo não está se referindo a alguém que furtava antes e agora pare de furtar, porque não faz nem sentido, porque se ele está dizendo aquele que furtava, não furte mais, quer dizer, o não furte mais não faz sentido, porque ele diz que a pessoa furtava no passado. Então, na verdade, a tradução mais exata seria: aquele que está furtando, não furte mais. O furto era muito tolerado nas sociedades pagãs daquela época.
Era alguma coisa que as pessoas conviviam com isso. Pequenos furtos, grandes furtos, corrupção. Aliás, a nossa pátria também parece que se encaixa nessa situação, porque os brasileiros parecem não se incomodar com as denúncias de corrupção, de roubo e desvio de verbas públicas e vai votar do mesmo jeito. Então, era muito parecido naquela época em que as pessoas não ligavam muito para essa questão de furto, de corrupção, de roubo. Era uma coisa que todo mundo dizia que era contra, mas se vivia com isso, se aceitava isso. Havia muitos convertidos nas igrejas daquela época que ainda continuavam no hábito antigo, pequenos furtos, comércio ilícito, negócios escusos, práticas incorretas e desonestas nos seus negócios. É muito normal, embora não seja correto, que as pessoas, depois de se converterem, elas tragam para dentro da igreja o seu antigo estilo de vida. Leva um tempo até a conversão alcançar o homem completo e geralmente o último órgão do ser humano que se converte é o bolso. Então Paulo, por isso ele diz, aquele que furta, não furte mais. Porque existe a possibilidade de uma pessoa ser crente, cristã, e ainda tolerar esse tipo de coisa, praticar pequenos furtos, ilegalidades, desonestidades. Segunda coisa que nós queremos dizer aqui nessa primeira orientação de Paulo, aquele que furta, não furte mais, é que o furto tem origem em nossa natureza pecaminosa, por isso não é uma coisa fácil de se livrar. Lá em Mateus 15, verso 19, o Senhor Jesus Cristo nos disse que é do coração do homem que procedem os furtos. É alguma coisa ligada à nossa natureza. Nós pensamos que o maior prazer da vida é ter e possuir determinadas coisas, e que nós não seremos felizes se nós não tivermos isto ou aquilo. E como nem sempre é possível ter estas coisas de maneira legal, ou como sempre é difícil você obter essas coisas de maneira legal, porque você vai ter que trabalhar, não poucas vezes as pessoas vão pelo caminho do furto, pelo caminho da roubalheira, para ter aquelas coisas que elas acham que vão fazê-las felizes. Nós aprendemos a furtar desde pequenos. Chiclete no caixa do supermercado, lápis de cor, caneta e borracha dos colegas de classe. Mais tarde a gente aprende a colar nas provas. Roubamos na declaração do imposto de renda, roubamos dos empregados, roubamos dos patrões, fazemos negócios ilícitos, subornamos os policiais, enganamos os outros. Mas quando nós nos tornamos cristãos, tudo isso muda. E aqui é o terceiro ponto desse primeiro mandamento. Ladrões podem ser perdoados e mudar. Essa ordem de Paulo aqui, aquele que está furtando, pare de furtar, significa que nós podemos mudar de vida. Significa que nós podemos mudar os nossos hábitos e as nossas atitudes. Como aquele ladrão na cruz. Não é curioso que quando Jesus morreu, quem estava pendurado ao lado dele eram 2 ladrões e que um se converteu, um se arrependeu? Se aquele ladrão se arrependeu, você pode também se arrepender. Você pode ser salvo também, você pode ter sua vida mudada, se você tem o hábito e a prática de tirar o que é alheio, de enganar os outros, de iludir os outros, de fazer negócio de maneira ilícita, negócio de maneira desonesta. Então, pode haver mudança. Por isso que ele diz, aquele que furta, não furte mais. E a chave para isso é confiarmos nas promessas de Deus. Como, por exemplo, em Hebreus 13, de 5 a 6, está escrito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. No contexto, é uma promessa que Deus faz para os seus filhos, de que vai cuidar de nós, que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Como o Senhor Jesus Cristo disse, buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus não promete lhe dar prosperidade sempre, mas Ele lhe promete o sustento e cuidar de você. Quando uma pessoa usa de meios ilícitos e desonestos para obter coisas, para ter coisas, revela uma profunda incredulidade nas promessas de Deus. Aquele que furta, não furte mais. Deus vai cuidar de você. Arrependa-se, mude de vida. Segundo mandamento, e descreve um outro estilo.
Paulo diz: antes trabalhe com as mãos fazendo o que é bom. Isso aqui é outro estilo de vida. Ele descreve as pessoas que buscam ter as coisas e possuir coisas, mas de maneira legal, isto é, trabalhando. E aqui eu quero mostrar também 3 pontos aqui que nós aprendemos desse segundo mandamento. O primeiro é que parece que preguiça e roubo andam juntos, porque aqui na passagem o oposto de roubar é trabalhar. Você esperaria que Paulo dissesse assim: aquele que furtava, vá devolver tudo que roubou. Mas ele não diz isso, embora isso seja certo. É só lembrar da história de Zaqueu. Mas ele diz assim: aquele que furtava, trabalhe. Então, se o oposto de furtar é trabalhar, e se para trabalhar a gente tem que deixar de ser preguiçoso, segue-se que roubo e preguiça são coisas que andam juntas. Nem todo preguiçoso é ladrão, não me entenda mal, e também nem todo ladrão é preguiçoso. Tem ladrão que trabalha muito para tirar o que é dos outros. Mas provavelmente a preguiça e a falta do que fazer é o que leva muita gente ao furto. Como se diz aí um provérbio popular: oficina vazia, mente do diabo, ou mente vazia, oficina do diabo. Alguma coisa como isso aí. Não tem o que fazer, é preguiçoso, ele tem que ter alguma coisa, então vai enveredar pelo caminho fácil do furto. Preguiça e roubo geralmente andam juntos. Segunda coisa, e aqui numa nota mais positiva, quando Paulo diz: aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, com as próprias mãos fazendo o que é bom, aqui está mostrando que o trabalho é o caminho ordenado por Deus para você ter as coisas de maneira legal, sem furtar. Nem todo mundo pode trabalhar, eu sei disso, e eu não quero aqui colocar um fardo maior do que devo nas costas de quem não trabalha porque não tem condições. Questões de idade, questões legais, situações em que se encontra, eu não me refiro a essas pessoas. Mas o que eu estou dizendo é que o caminho determinado por Deus para que você tenha as coisas, para que você possua coisas, para que você sustente a você mesmo e sua família, não é o roubo, o furto ou negócios ilícitos, mas é o trabalho duro com suas próprias mãos. É para isso que você estuda, é para isso que você aprende uma profissão, aprende uma arte, você aprende a negociar, você aprende a vender e você aprende a comprar. Esse é o caminho de Deus para nós. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os colocou no jardim e colocou uma enxada na mão deles. E diz: cultiva a terra. Cultiva a terra. O trabalho é uma ordenança de Deus para nós, trabalhar e trabalhar duro para que nós ganhemos o nosso pão. A terceira coisa que nós aprendemos aqui dessa expressão, trabalhe com suas próprias mãos fazendo o que é bom, é que Paulo está dizendo que nem todo trabalho é bom, nem todo trabalho é lícito, porque aqui o bom é o oposto de roubar. Aquele que rouba, não roube mais, antes trabalhe fazendo o que é bom. As mãos que roubavam, antes, agora elas vão fazer o que é bom. Alguns trabalhos não podem ser considerados como bons, porque eles envolvem atividades ilícitas, eles promovem imoralidade, dissolução e uma vida longe de Deus. Por exemplo, um político corrupto, um crente que tem um motel, ser modelo de revista pornográfica, como a evangélica fez, deu maior escândalo recentemente, evangélica e modelo de revista pornográfica, dizendo: o meu trabalho não tem nada a ver com a minha religião. Muitos se justificam fazendo exatamente esse tipo de distinção entre a sua religião e o seu trabalho. A minha religião é uma coisa e o meu trabalho é outra. Todavia, Jesus Cristo é Senhor de todas as áreas da sua vida, inclusive do seu trabalho. Se você não pode glorificar a Deus com o seu trabalho, se você não pode honrar a Deus com o seu trabalho, ele não se encaixa nessa categoria de trabalhar fazendo o que é bom. Ele continua ainda debaixo da categoria daquilo que desagrada a Deus. Mas o terceiro ponto, primeiro foi: aquele que furta, não furte mais. Segundo, trabalhe com as mãos fazendo o que é bom.
Mas agora o terceiro mandamento, e que descreve uma terceira maneira de viver. Trabalhe para que assim você tenha com que acudir ao necessitado. Essa é a maneira de viver que Deus determinou para o seu povo. Trabalhar fazendo o que é bom com suas mãos para ajudar os necessitados. Não é simplesmente parar de furtar e também não é simplesmente trabalhar de maneira legítima para ter as coisas, mas é mais do que isso. Ganhar dinheiro para ajudar os outros. Essa é a motivação. 3 coisas aqui. Primeiro, Paulo não está dizendo que nós não devemos trabalhar para nos sustentar e a nossa família. Isso certamente está incluído e vem em primeiro lugar. O que ele está dizendo é que o alvo do trabalho não é possuir coisas para vocês mesmos, mas para ajudar os outros. O cristianismo elevou o padrão do trabalho. Veja a diferença do padrão cristão de trabalho e o padrão de trabalho do mundo. As pessoas que não conhecem a Deus trabalham feito loucas 24 horas por 7 dias da semana, com o objetivo de ter, de possuir, de aumentar a conta bancária, comprar um carro do ano, 2 carros do ano, ter propriedades, ter casa na praia, casa no campo, casa em tudo quanto é de lugar, dinheiro num banco na Suíça. As pessoas morrem por isso, vivem para isso. Embora isso seja legal, todavia o padrão cristão de trabalho é completamente diferente. Você ainda tem que trabalhar duro, mas seu alvo não é egoísta. Não é simplesmente você ter, mas é que você possa ajudar os outros. E aqui é o meu segundo ponto dentro desse último mandamento. Queridos, eu creio que esse conceito pode mudar completamente a nossa vida. Se a orientação do seu trabalho, a razão de ser da sua existência for essa, viver para os outros, para abençoar outros, para ser canal de bênção para a vida de outros, isso pode dar uma outra orientação à sua vida. Isso vai libertar você da avareza. Isso vai libertar você do egoísmo. Isso vai libertar você do amor ao dinheiro. Isso vai dar sentido à sua vida. Isso vai dar sentido ao seu trabalho. Por que você se mata para trabalhar? Para ter coisas. Você agora tem um padrão mais elevado. Você se mata para trabalhar, para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas com o resultado do seu trabalho. E você vai ser instrumento de bênção. Não é isso que Jesus Cristo disse, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Não é essa a essência da ética cristã? Viver para os outros. Aquele que furta, não furte mais. Trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, mas ainda está no segundo passo. O mais elevado é esse, para que você tenha com que acudir o necessitado. Esse é o propósito da nossa existência, viver para os outros. Terceiro ponto aqui dentro desse último. Nós podemos viver assim pela fé nas promessas de Deus. Porque Ele promete recompensar quem abençoa os necessitados, Ele não esquece quem ajuda os pobres, e Ele supre as necessidades dos que ajudam quem de fato precisa. A Bíblia está cheia de promessas e exemplos de como Deus cuida, abençoa, recompensa aqueles que são generosos, aqueles que doam, aqueles que ajudam, que se compadecem, que estendem a mão para o necessitado. Da mesma forma, a Bíblia é cheia de advertências contra o egoísmo, materialismo, consumismo, viver para você mesmo, amor ao dinheiro, acumular bens sem propósito aqui nesse mundo. A Bíblia é contra isso, com muita clareza, mas ela abençoa, ela pronuncia bênção sobre aqueles que são generosos. Eu quero terminar com 3 desafios para nós. O primeiro, para que nós sejamos honestos, para que nós sejamos honestos em todas as nossas atividades, para que você seja honesto no seu negócio, no seu trabalho. Eu sei que tem leis tributárias que são difíceis, complicadas. Eu sei que o governo é um dragão voraz para cobrar impostos de quem trabalha. Mas mesmo que você tenha que ganhar e lucrar um pouco menos, vale a pena ser honesto.
vale a pena ser honesto. Vale a pena ter a consciência tranquila. Qual é o preço de uma consciência limpa? Seja honesto também nas relações com as outras pessoas, nas pequenas coisas. Nós todos ficamos impressionados alguns anos atrás, quando foi publicado que um rabino importante em São Paulo, ele foi apanhado em flagrante no shopping nos Estados Unidos, roubando gravata. Ele tinha dinheiro para comprar dezenas, milhares de gravatas, se ele quisesse. Era uma pessoa influente, uma pessoa financeiramente muito bem, era um homem público, respeitável, líder de uma grande comunidade. Mas ele não conseguia se conter com o hábito de roubar gravata. E as pessoas têm hábitos de roubar outras coisas, pequenos furtos, deixar de pagar determinadas coisas, um caixinha 2, um negócio ilícito, mesmo que não precisa, mas é a lei de Gerson, né, que diz no Brasil, de você levar vantagem, você tirar alguma vantagem. Hoje eu quero desafiar você a ser cristão em todas as áreas da sua vida, a ser honesto em todos os seus negócios, sabendo que Deus haverá de abençoar você, guiar você, recompensar você. Creia nas promessas dele, você vai ganhar muito mais do que você pensa. Segundo desafio: estude muito, trabalhe duro e ganhe o máximo que você puder. E aqui a minha palavra é para os jovens, a minha palavra é para aqueles que estão planejando a vida. Qual é a profissão que você planeja ter? Qual o alvo da sua vida? Por que você deseja ser médico, engenheiro, advogado? Por que você deseja ser construtor civil? Por que você deseja ser jogador de futebol? Ou qualquer outra profissão ilícita? Eu vou lhe dar a razão nessa noite. Não é só para você se satisfazer e fazer uma coisa que você gosta, mas é para que você ganhe dinheiro para ajudar quem de fato necessita. Para que você tenha recursos para investir na vida de outros. Coloque isso como alvo da sua vida, como objetivo da sua vida, e ore assim: Deus, me dá uma profissão, abre as portas para mim, para que eu me forme numa profissão que eu não somente goste, mas em que eu possa lucrar, ter dinheiro para ajudar as pessoas, para abençoar outras pessoas. Eu quero ajudar os pobres, os necessitados, pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive na vida. Eu quero viver para isso, Deus, para abençoar estas pessoas. Coloque isso como alvo da sua vida, que é o terceiro ponto. Tenha como alvo do seu trabalho, não somente sustentar você e sua família, mas ajudar os pobres e necessitados. E eu quero já dizer, terminando, que há várias maneiras práticas de você fazer isso se você já trabalha, se você já ganha, se você já tem lucro. Você pode ajudar diretamente pessoas que você conhece que realmente precisam de ajuda, apoio e suporte. Olhe ao seu redor. Você vai encontrar mais gente necessitada do que você imagina. O país que nós vivemos é um país onde, embora tenha havido melhorias, mas ainda é um país onde tem muita gente carente, muita gente necessitada, muita gente precisando de ajuda, em todos os sentidos. E eu não me refiro somente a dar dinheiro, mas investir na pessoa, que pode significar escola, trabalho e uma série de outras coisas. Há muitas maneiras de você se envolver na vida de pessoas que estão ao seu redor. Você pode dar fielmente o dízimo do que você ganha e, além disso, dar generosamente para que os diáconos da igreja, que conhecem as necessidades das pessoas como ninguém mais, porque eles vão na casa dessas pessoas e conversam com essas pessoas, para que através deles você possa investir na vida de muitos. E não somente isso, você pode também dar generosamente para sustentar o trabalho dos missionários, pastores, que tratam da maior de todas as necessidades, que é a necessidade espiritual. Meu ponto é: trabalhe não para você. Tire esse alvo materialista da sua cabeça, da sua mente, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas diga: eu quero ganhar o máximo que eu possa, para poder dar o máximo que eu possa.
e assim abençoar outras pessoas. Se você não tem trabalho, nós vamos orar para que você tenha um. Se você é preguiçoso, pare de ser preguiçoso. É muito triste depender dos outros e viver às custas dos outros por causa de preguiça. Por causa da preguiça. Que Deus nos dê a graça e a misericórdia de sermos uma igreja que trabalha, uma igreja que produz e uma igreja que investe na vida de outras pessoas. E que Deus dê a vocês e a mim também a alegria e satisfação em podermos ser uma bênção na vida de pessoas realmente necessitadas. Amém. O trabalho é uma bênção concedida por Deus ao ser humano, um meio pelo qual podemos glorificá-lo, sustentar nossas famílias e contribuir para o bem da sociedade. Desde a criação, o trabalho faz parte do propósito divino para a humanidade, como vemos em Gênesis, onde Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. No entanto, nem toda profissão está alinhada com os princípios bíblicos e há empregos que podem comprometer a fé e os valores de um cristão. Em Efésios, capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo ensina que aquele que roubava não deve roubar mais, mas deve trabalhar com as próprias mãos para ter o que repartir com quem estiver em necessidade. Esse versículo nos dá um critério claro. O trabalho do cristão deve ser honesto, digno e útil à sociedade. Isso significa que qualquer ocupação que envolva exploração, engano, desonestidade ou incentivo ao pecado deve ser evitada por aqueles que desejam honrar a Deus. Algumas profissões podem parecer inofensivas à primeira vista, mas quando analisadas à luz das Escrituras, demonstram estar em desacordo com os princípios do reino de Deus. Trabalhos que promovem a imoralidade, exploram a fraqueza humana ou incentivam práticas contrárias à santidade devem ser repensados. Um cristão deve se perguntar: essa profissão glorifica a Deus? Estou contribuindo para o bem das pessoas ou apenas para o lucro e o prazer momentâneo? Meu trabalho fere os princípios da justiça e da honestidade? Além disso, o testemunho cristão é essencial. Nosso trabalho não deve apenas prover sustento, mas também ser um reflexo da nossa fé. Quando escolhemos uma profissão, devemos considerar não apenas a remuneração, mas também se estamos servindo a Deus através dela. A Bíblia ensina que devemos trabalhar como para o Senhor e não para os homens, Colossenses 3:23, o que significa que nossas escolhas profissionais devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Se um cristão percebe que está envolvido em um emprego que compromete sua fé ou prejudica outras pessoas, ele deve buscar, em oração, uma oportunidade que esteja de acordo com os princípios bíblicos. Deus é fiel para abrir portas e prover novas direções para aqueles que confiam nele e desejam honrá-lo em todas as áreas da vida, inclusive na profissional. O trabalho, quando realizado com integridade, torna-se não apenas um meio de sustento, mas também uma forma de glorificar a Deus e testemunhar sua graça ao mundo.